tudo isso se baseia em acordos. Será que a gente investe na empresa ou a gente puxa o freio de mão? Tatiana Gebrael Capanema, paulista, especialista em saúde ocular e fundadora do método Olhos de Águia. Também autora do best-seller Abra Seus Olhos. Eu aprendi que a coisa certa, na hora errada, continua sendo errada. Quem quer prosperar precisa aprender a ler o tempo. Olha que maluquice isso. Bruno Capanema, brasiliense, fundador e CEO do Grupo Dádiva, um dos maiores grupos de marketing digital da América Latina, que vende para mais de 60 países em 4 idiomas. E juntos, Tati e Bruno criaram o Casados e Sócios. Se acomode, porque hoje nós vamos falar de um assunto que foi alvo de discussões e brigas de muitos dos casais que nós conhecemos. Se você empreende ou não empreende ainda com o seu cônjuge, eu tenho certeza que você já enfrentou o que a gente chama de ponto de inflexão. E o que é isso? É um momento onde a vida e a empresa de vocês precisam de uma tomada de decisão que, se não for bem feita, pode colocar tudo que vocês já construíram a perder. Uma decisão errada pode comprometer todo o futuro de vocês. E é por isso que nós separamos 5 pilares essenciais que vão servir como um farol para guiar vocês nessa tomada de decisão tão importante. Por isso, fica aqui com a gente e assiste até o final. Existem 5 pilares essenciais imprescindíveis que todo casal precisa analisar antes de tomar uma decisão importante, seja nos negócios, seja na vida pessoal. Nós pegamos cada um dos 5, colocamos aqui no pote e a gente vai sortear de forma aleatória e nós vamos comentar sobre cada um deles e quais são as coisas que você precisa fazer a respeito para poder blindar o seu casamento e também a sua empresa. Porque você tem coisas que tiram a nossa paz muitas vezes, é ter que tomar uma decisão. Será que a gente investe na empresa ou a gente puxa o freio de mão? A gente mora numa casa ou num apartamento? Será que agora é hora de contratar ou então a gente vai fazer tudo sozinho? Nossa, quais essas decisões? E a nossa vida é cheia de decisões, tanto na vida pessoal quanto na vida da empresa. Eu vou investir mais no espaço físico ou agora eu vou apostar tudo no digital? Bom, para tomar essas decisões você precisa estar atento aos sinais que vão blindar aí. Então, vamos lá que eu tô animada para começar. Cada um desses pilares é super importante, por isso a gente vai falar sobre os 5. O primeiro deles é: se vocês colocaram isso em oração, reflexão e buscaram conselhos sábios. Gostei desse, tá? Já começamos bem! A gente precisa buscar direcionamento Fala, Deus. espiritual e a gente precisa buscar mentores que caminhem juntos, que tenham a mesma visão, o mesmo alinhamento espiritual que a gente. Todas as vezes que Tati e eu vamos tomar uma decisão, a gente se coloca em oração. Eu não me coloco em oração para Deus mudar o coração dela, nem ela para mudar o meu coração. Não é isso, tá? A gente aprendeu que se uma coisa é de Deus, os dois vão sentir paz. Então a gente começa a orar juntos e a gente fala: Senhor, coloca paz no nosso coração, mostra pra gente qual é o caminho com relação àquela decisão. E olha, isso é tão importante, eu acho que Deus é maravilhoso, né? Porque colocou na ordem de importância. Tomara que você assista até o final, mas se você não assistir, pelo menos essa aqui você tem que pegar para a tua vida. Deus, ele dá sinais daquilo que é a vontade dele para as nossas vidas, tanto pessoal quanto no negócio. E muitas vezes a gente quer tomar uma decisão, a gente até olha estatísticas, a gente olha o mercado, a gente até pega conselho com outras pessoas. Olha a concorrência, pensa sobre um monte de coisa. Mas né? a gente esquece de pedir a opinião de quem mais importa nas nossas vidas, que é Deus. E ele tem um plano perfeito para nós. Então, como é que ora juntos? Explica para eles como é que ora juntos. Vamos lá. Eu e Tati, a gente ora juntos todo dia, tá? Um dia eu, um dia a Tati. E a gente ora aquelas coisas que elas dizem respeito aos dois. E a gente, porque a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem, ali está o Senhor também. Então, ou seja, um casal é uma unidade de batalha espiritual muito poderosa. Então a gente começa a orar juntos, a gente pede perdão pelos nossos pecados, por aquilo que a gente faz que entristece a Deus, a gente agradece, gratidão é uma arma muito poderosa, e a gente começa a colocar as coisas na presença de Deus, falando: Senhor, toca no nosso coração, tira do nosso sonho, do nosso desejo, aquilo que não é teu, aquilo que não está em conformidade com o teu plano para a nossa vida. Agora, coloca no coração aquilo que é teu, coloca paz no nosso coração, no coração dos dois. Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai colocar uma coisa no meu coração e outra coisa no coração da Tati. Aprenda isso, porque senão vocês dois estão num embate, vocês estão tomando uma decisão que não está alinhada com o propósito de Deus, e decisão alinhada com o propósito de Deus tem mais chance de prosperar, de dar certo, né?
Casais que decidem só depois de orar experimentam coisas que casais normais não experimentam. A direção divina. Deus não só pode, mas ele quer direcionar o negócio e a vida de vocês. E nós temos, eu e o Bruno, uma premissa que a gente faz o seguinte: se eu entendi qual é o direcionamento de Deus, se é sim, maravilha, é sim, a gente vai lá e faz. Se é não, a gente vai lá e não faz. E se Deus não fala nada? A gente não faz nada. Ah, mas não era para ontem? Não, não era. Porque se Deus não respondeu, não era para ontem. Então a gente espera Deus falar conosco, colocar essa paz e esse direcionamento no nosso coração. Se não colocou, a gente não faz. E não há pressão externa nem interna que faça a gente agir sem Deus mostrar. Uma vez uma das moças que a gente orienta, um dos casais que a gente orienta, mandou uma mensagem pra mim e falou assim: Tati, eu tenho que tomar uma decisão, isso tá tirando a minha paz. O rapaz tá querendo vender a casa pra gente e a gente precisa dar a entrada nessa casa, senão a gente vai perder a casa, mas eu não sei se é pra ir pra essa casa, Tati, eu não sei se esse é o negócio, Deus ainda não falou comigo. Eu falei assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, se Deus ainda não falou, você não tá em paz, não tocou no seu coração, no coração do seu marido, então espera. Mas ele falou que era o dia final, era amanhã. Eu falei: não existe um tempo final. A gente aqui coloca, as pessoas aqui colocam, não deixa ninguém te pressionar a tomar uma decisão que não seja legal para vocês e que não tenha direção divina. Então espera Deus falar, porque ele fala. Agora, eu vou sortear o segundo. Vamos lá. Bom, você já aprendeu que tem que estar nos caminhos de Deus, né? Aprendeu Na a coisa mais direção de Deus. importante. Esse é o mais importante de todos. Mas existem outros que são mais do dia a dia e que impactam muito. Olha só, vocês estão realmente alinhados na visão de futuro de vocês? Ou seja, você tem uma visão de futuro, sua esposa tem uma visão de futuro, e a visão de futuro de vocês está alinhada? Isso é incrível, porque assim, muitas vezes a gente aconselha casais de que um quer expandir, dominar o mundo, e o outro não, tá tranquilo, tá bem assim do jeito que tá, né? Gosta da estabilidade e puxa o freio mesmo, enquanto o outro quer expandir e tal. E tudo isso se baseia em acordos, em alinhar a visão. Porque uma visão desalinhada não leva vocês aonde vocês querem, nem aonde Deus desenhou para vocês estarem também. Tem muito casal que nunca desenhou a visão de futuro, onde nós queremos chegar, onde a gente quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para onde a gente vai levar a nossa família. E olha, essa tem muito a ver com a primeira, porque quando você vai decidir uma visão de futuro juntos, é legal vocês orarem antes, né? E pedir a Deus para ele mostrar qual é a visão que ele tem para vocês também. Mas se vocês sabem onde vocês querem chegar, qual é a visão de futuro para a empresa e para a família, quando vem uma decisão, um dos pilares é analisar se aquela decisão leva a gente para o futuro que a gente desenhou juntos. Ela aproxima ou ela afasta a gente da visão de futuro juntos que a gente tem? Essa é a pergunta que todo casal empreendedor deveria se fazer antes de tomar uma decisão. Essa decisão está levando a gente para a visão e o sonho que a gente construiu juntos. Porque muitas vezes as pessoas fazem mapa dos sonhos. Você já ouviu falar em mapa dos sonhos? Pois é, a gente desenha lá a casa que a gente sonha, o emprego que a gente sonha, o negócio que a gente sonha, quantos filhos, onde vai viajar. Mas você já parou para fazer isso em casal? Alinhar e sentar aqui e falar: meu bem, vamos lá, o que você pensou? Onde vai estar a nossa vida daqui 5 anos? E daqui 10 anos? E aí você vai entender como alinhar essas visões, porque vocês vão se comunicar, vocês vão contar um para o outro. Porque às vezes vocês estão vivendo sonhos diferentes, mas por uma simples falta de alinhamento, de uma conversa. De E vou entender. dizer, se não está alinhado com a visão de futuro de vocês, se vocês não pensaram sobre isso antes, qualquer decisão vai gerar desgaste, cobrança e frustração. Olha só a importância de alinhar a visão antes de tomar a decisão. Então pensa aí, a visão de futuro está alinhada? Dá para tomar a decisão. Se não, precisa alinhar primeiro. Sorteia outro pilar aí, amor. Vamos lá. Tchanão. A saúde financeira da empresa e da casa. Como ela está? Como é que está a saúde financeira da empresa e da casa? Isso é um sinal para tomar decisões. Será que essa decisão que a gente está tomando vai ser um passo tão maior que a nossa perna Essa que vai quebrar a gente? perguntem-se, essa decisão está alinhada com a realidade financeira que a gente tem hoje? Não é se você deveria ou não fazer. Ela está alinhada com a realidade financeira que nós vivemos, porque às vezes aparece aquela oportunidade que parece ser incrível, mas ela vai destroçar vocês,
porque ela não está alinhada com a realidade financeira. E olha, não é falta de fé. Não é assim, eu tenho muita fé que se eu pegar esse empréstimo aqui, então eu vou construir um negócio e ele vai dar muito certo. Não é isso. É pensar na realidade que a gente tem. Realmente, a gente vai correr esse risco? E aí você analisa como é que está em casa, se tem dívidas, como é que estão já as despesas da empresa. Você faz uma análise geral. Porque às vezes sim, né? É para fazer. Ó, tá alinhada com a visão de futuro de vocês. Deus tocou no coração para fazer? Vai fazer. Mas um sinal de tomada de decisão é olhar para o panorama atual e pensar, bom, dá? É realmente viável ou não? Vamos esperar mais um pouco. Eu aprendi que a coisa certa na hora errada continua sendo errada. Pensa sobre isso. A coisa certa na hora errada continua sendo errada. Quem quer prosperar precisa aprender a ler o tempo. Existe o tempo de cada coisa. Às vezes Deus tem isso para vocês, mas não agora. Então pensa bem sobre isso. Esse é um dos pilares super importantes de se analisar. Porque existe o não de Deus, mas existe também o não agora. O ainda não. Ainda não. Então, às vezes, é tempo de respirar fundo, fazer um bom planejamento financeiro para conquistar aquilo e realizar o sonho de vocês. Aconselhamento de pessoas que realmente sabem dessa área, porque às vezes vocês sabem vender, vocês sabem expandir, mas precisa de um aconselhamento sobre investir, sobre pegar aportes, enfim. Essas coisas, elas muitas vezes necessitam de paciência, paciência. Eu acho que as decisões erradas que a gente tomou na vida, e eu falo aqui por nós dois, foi por falta de paciência. Falta de paciência para esperar a hora certa, para consultar melhor as pessoas. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então não se envergonhem de pedir orientação, de pedir conselho, de falar assim, cara, eu não sei do que você está falando, eu vou precisar pesquisar sobre isso. Né? Porque às vezes as pessoas vêm com propostas financeiras, isso já aconteceu muitas vezes na nossa vida. Não, porque eu tenho aqui um equity, daí eu viro pro Bruno e falo, não entendi nada. Peraí que eu tenho que entender, me fala uma coisa, esse contrato é isso e aquilo, é isso mesmo que eu entendi? Então pergunte, sabe, não fique com vergonha de perguntar sobre os negócios que chegam na casa ou na empresa de vocês. Pergunte minúcias, porque aquilo que não pode ser explicado, muitas vezes está escondendo algum detalhe ali que poderia prejudicar vocês. E eu ainda te digo mais, o não agora de Deus, ele tem duas situações. Ou realmente é porque ele vai fazer depois, ou às vezes o que ele vai fazer depois é muito melhor. Então, limpa teu coração. Se é não agora, tá tudo bem. Bola pra frente. A gente tem uma notícia muito especial e a gente quer contar para vocês. A gente decidiu abrir as portas da sede aqui da nossa empresa para receber vocês e contar quais são os segredos de casais empreendedores que conseguem explorar melhor as virtudes de cada um e conseguir crescer a empresa com saúde. E o maior desafio é esse, é você saber potencializar qual é a qualidade de cada um, colocar a serviço da tua empresa sem se distanciar um do outro e ainda assim crescer e prosperar a empresa. É por isso que a gente criou o workshop Casados e Sócios. É um dia onde você faz se desconectar de tudo e reconectar um ao outro. Aprender a valorizar um ao outro, a valorizar o que o outro tem de importante e também quais são as alavancas e as estratégias certas para poder crescer e potencializar a sua empresa. E para participar é muito simples, tem um link aqui na descrição. Você vai clicar, vai saber qual é a data do próximo workshop Casados e Sócios e vai fazer a aplicação sua e do seu cônjuge. A gente se vê aqui. Vamos lá sortear mais um? Vou lá, vou sortear mais um aqui. Vamos ver qual que é. Se não estão sendo seduzidos pela comparação ou pela pressão externa. Cara, vou te falar, a gente olhar para as outras pessoas não ajuda a gente decidir as coisas sobre a gente mesmo. Tá? Às vezes você está olhando para a concorrência, está olhando para a vida do outro, está se comparando com a empresa do outro, com o casamento do outro, com a situação do outro. Normalmente, comparação não é um bom conselheiro. Vocês têm que se perguntar, a gente está decidindo por convicção ou por comparação? Não, todos os nossos amigos estão indo morar num determinado bairro, então nós temos que comprar uma casa nesse bairro. Será? Sabe o que eu me lembrei? Uma vez, muitos amigos nossos começaram a se mudar para a mesma cidade.
E eles começaram a dizer que aquela era a cidade onde estava todo mundo do digital. E a gente não sentiu no nosso coração que era pra gente ir para lá. Eu É, pensei nessa história. não é? Pensei E a nessa gente história. resolveu construir a nossa casa, organizar a nossa sede, a nossa vida, onde Deus tinha tocado no nosso coração. E de repente, 1 ano e meio, 2 anos depois, muitas pessoas do nosso nicho começaram a se mudar para a nossa cidade. Olha que interessante isso. A gente não foi atrás porque a gente não estava se comparando. Mas todo mundo dizia: só vocês não estão indo, não é possível que vocês não vão. As coisas estão acontecendo lá. E tudo na nossa vida aconteceu aqui. Exatamente. Quer ver outra coisa? Estratégias. Não, porque todo mundo tá fazendo live todo dia. Para Um crescer vídeo por dia, as 365 dias por redes ano. sociais, vocês também precisam fazer, senão vocês não vão crescer o negócio digital de vocês. E a gente nunca sentiu que aquilo era pra gente, pro nosso estilo de vida, para aquilo que a gente estava buscando. Então, você precisa entender que essa decisão precisa ser tomada sem pressão. Pressão dos outros, pressão da família. Muitas vezes a sua família te pressiona para mudar para uma outra cidade ou para abrir um negócio físico, porque você abriu um negócio físico durante toda a sua geração, teve Todo mundo da nossa. sua família foi funcionário público. Eu ouvi isso. Não é possível que você não vai fazer um concurso público. E eu pensava, não vou, né? Mas eu ouvi isso de todo mundo. Vou contar um segredo para você. A comparação é uma das melhores amigas de todo casal que decide mal. Olha só. E sabe uma das coisas que a gente mais recebe aqui também, quando a gente ajuda casais que empreendem juntos? Já recebemos vários assim. Um deles trabalha no serviço público. É. Tá querendo sair já faz muito tempo, mas não tem coragem de sair, porque sente que essa decisão vai decepcionar outras pessoas. E aí não tomam a decisão, porque se sentem pressionados para saber a opinião do outro a respeito, ou então sentem medo da decisão de deixar, por exemplo, o serviço público para empreender e depois dar errado, né? Sabe o que acontece? A pessoa prefere decepcionar a si mesma, os seus sonhos, os projetos de Deus para sua vida, do que decepcionar quem está ao seu redor. Olha que maluquice isso. E aí você acaba tomando a decisão errada. Não é que a gente não se importe com as pessoas que estão ao nosso redor. É que você não pode tomar uma decisão pensando no que os outros estão pensando. Até porque as pessoas não estão pensando sobre você. Nós não somos o centro do universo, tá? A maior parte do tempo, as pessoas que a gente está preocupado não estão pensando sobre a gente. Elas não estão nem aí. Mas você precisa tomar as decisões segundo aquilo que Deus tocou no teu coração. Para de se comparar com os outros. A gente estava num conselho aqui no Dádiva uma vez e a gente tem conselhos para casais aqui, a gente estava no conselho e ela trouxe assim: gente, eu tenho no meu coração, eu quero sair do serviço público, eu preciso tomar essa decisão. E o marido dela super apoiando e tal, porque eu quero abrir meu próprio negócio, eu quero entrar no digital com o meu produto, mas já faz muito tempo, eu tô nessa angústia, eu não sei o que eu faço, porque aí um dos casais virou para ela e falou assim: mas quanto que isso representa, né, financeiramente no todo? E aí se você for ver. E aí um outro casal virou para ela e falou assim: olha, se você vender 2 consultorias dessa que você quer vender, você já bate o seu salário do serviço público, não bate? Ela: sim. Então por que você está com medo de sair, sendo que você não quer? E aí ela, no final do conselho, realmente já tomou aquela decisão, voltou no dia seguinte para o nosso evento, aliviado, o marido super feliz. Não é que a gente é contra o serviço público, não, a gente é contra a tomada de decisão por medo e pressão. Se você tem um sonho, se Deus colocou esse sonho no seu coração, se o seu cônjuge está em paz e está alinhado com essa visão de futuro, se você está bem, olha, o manejo que ela precisava fazer, 2 consultorias, ou seja, a saúde financeira estava comportando aquilo, você realmente pode. Vocês podem muito mais. Deus tem tantas coisas lindas para o casal e às vezes fica se prendendo por medo ou por pressão, ou que os outros vão achar se eu tomar tal decisão. Sabe que eu me lembrei desses dois? Eles tinham 12 Airbnbs alugados. Não era financeiro. Olha, eu conheço muita gente que é feliz sendo funcionário público. Fique claro isso, não é disso que nós estamos falando. É você se comparar. Nós estamos falando isso porque a gente está numa cidade em que muitos são funcionários públicos, né? Mas às vezes a sua decisão é ser professor universitário, ir para algum lugar, e não interessa o que os outros pensam, tá? Agora eu vou sortear a última, que eu já até sei qual é. Sim, também sei. Vamos lá. Tem tudo a ver com o que a gente está falando também. Tem, muito, muito, muito. Qual é o estado emocional de vocês dois? Pois é. Tá ansioso? Tá estressado? Tá estressada? Tá triste?
desanimado, desanimada, o estado emocional muitas vezes toma a decisão por você. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Você está tomando essa decisão na pressão, no medo ou na clareza? São situações completamente diferentes, tá? Veja como o seu estado mental afeta a decisão que você vai tomar. Você tá tomando a decisão na pressão, você vai tomar rápido, sem pensar direito. Você está tomando essa decisão na clareza, nossa, você refletiu, orou, já sabe o que fazer, ou você está angustiado, ansioso, também interfere. Então, qual é o estado emocional de vocês? É porque se um dos dois está emocionalmente abalado, a decisão tende a ser precipitada, reativa e desequilibrada. E eu te digo mais, tá? Todo marido precisa aprender a ler o estado emocional da esposa. Por que será? É A gente real. é tão tranquila, todas as semanas do mês é tudo igual, a gente é tão estável, né, mulheres? Muitas vezes, diante de uma decisão muito importante, a gente precisa ter o papel, inclusive, de frear emocionalmente a nossa esposa. Ou seja, cuidar das emoções dela, para aí, então, nós tomarmos uma decisão. E não é que a gente tá falando aqui que mulher é descabelada e homem Não, de não jeito é algum, isso, imagina. gente. Mas a gente sabe que quando a gente toma decisão em TPM, a gente corre um sério risco de decidir na força do ódio, né? Então, assim, não decida na força do ódio da TPM. Mulher, respira fundo. Às vezes, esperar uma semana faz toda a diferença. E, maridos, sejam sábios, sábios de entender que naquela semana não é hora de tomar decisões tão importantes. Espera um pouco mais, sabe? É ter paciência e lidar. Às vezes é o próprio amigo, o marido, que pressiona a esposa a tomar a decisão na hora errada. É Depois não impressionante isso. sabe por que deu errado. Zero sabedoria e o cara vai lá e fala, precisa resolver isso agora, precisa resolver isso agora. Ou seja, ele é o ansioso que está discutindo com uma pessoa que está instável emocionalmente. Aí é uma beleza, junto o ansioso e o instável, e a decisão vai ser perfeita. E mulheres também têm que aprender a fazer essa leitura, né? Meu marido agora está na hora de tomar decisão e tomar uma decisão de cada vez, né, mulher? Não pedir para ele decidir se vai mudar de casa, se vai contratar, se vai sair para o digital e se vai fazer o empréstimo no mesmo dia. Porque a gente até consegue lidar com todas essas decisões, mas os homens geralmente não. Então escolhe uma decisão por vez. Ele vai falar, qual é a caixa que você quer conversar agora? Não dá, de verdade, não é a melhor forma de você tomar a decisão. E olha só, né? É tão importante porque é nesses momentos que a gente sente, a gente tem muita experiência com casal em que ficam conflitos. A gente já teve a experiência de um casal que ficou muito tempo brigado por conta de uma compra de um carro. Porque um queria comprar um carro mais espaçoso e o outro queria comprar um carro mais esporte. Você pensa assim, sério? Que eles brigavam tanto por causa do carro? Mas às vezes o carro é uma das decisões mal tomadas. É só a gotinha d'água. Então não deixa chegar nisso não. Sabe? Toma as decisões com um estado emocionalmente instável, numa hora legal. Consulte a visão de futuro de vocês. Sabe? Pensa num contexto financeiro. Pensa o motivo pelo qual você está fazendo isso. E principalmente, ouça o que Deus tem para a vida de vocês, porque às vezes nem é aquilo que vocês querem e na hora que vocês querem, mas com certeza vai ser a melhor coisa para a vida familiar e empresarial de vocês. Eu vou falar de novo, hein? Ó, os que eu tirei aqui, ó. Se vocês não estão sendo seduzidos pela comparação ou a pressão de fora. Aqui, ó. Se vocês colocaram isso em oração, reflexão e buscaram conselhos sábios. Qual é o estado emocional de vocês dois no momento de tomar essa decisão? Tem outro aqui. Tá ali, ó, junto da sua saia. A saúde financeira da empresa e da casa. E se vocês estão realmente alinhados na visão de futuro de vocês. Bom, agora a gente já recapitulou esses 5 pilares essenciais. Olha para cada um deles antes de você tomar qualquer decisão aí, e eu espero que de alguma forma a gente tenha ajudado você a tomar as decisões na hora certa, do jeito certo, com o espírito certo, com as finanças corretas, segundo o propósito de Deus, e possa blindar o teu casamento e o teu negócio. Então, se você sentiu no seu coração que esse episódio te ajudou, obrigada por ter assistido até aqui. Compartilha, manda para um monte de casal aí que você conhece e que precisa blindar a tomada de decisão. A gente se vê no próximo episódio. Deus te abençoe.